comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there. As Paul Stay! Stay! hit the ground. Stay! Hit the ground. Seja bem-vindo então à nossa revisão de terapia medicamentosa, essa disciplina que pegou no nosso pé, né? Então a gente vai ter que fazer uma revisãozinha para aprender mais, fixar melhor o conteúdo, porque é uma disciplina de base. Se a gente não entender isso aqui, a gente não consegue entender mais nada de farmacologia. Aqui então nós vamos começar falando sobre farmacocinética. Aí você vem, eu sei o que é farmacocinética. Então, a farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco, ao passo que a farmacodinâmica descreve o que o fármaco faz com o organismo. E daí? O medicamento ele entra na circulação sanguínea e depois ele é distribuído pelos tecidos. Biotransformação é o efeito de primeira passagem no fígado e a eliminação é quando é excretado pela urina, bile ou nas fezes. Vamos aqui. Via de administração dos fármacos. As vias principais de administração de fármacos incluem enteral, parenteral e tópica. Enteral lembra de quê? Entérico. Entérico vem do intestino, então é pelo sistema digestivo, ou seja, quando você toma o medicamento pela boca. Então, parenteral quer dizer que não é através da digestão. É através de outras vias, como por exemplo a injetável. E tópico, que quer dizer que é pela pele. E aqui estão várias vias de administração: parenteral, IVIM e subcutânea, tópica, que é pela pele, aí tem as outras também. Enteral, que é a administração pela boca, né? Enteral, administração pela boca. E também tem sublingual e bucal, que tem uma diferençazinha de quando ela vai para o estômago, tá? Quando o medicamento vai para o sublingual e bucal, não tem efeito de primeira passagem. Vamos lá, via oral. Qual é a vantagem? Ele é facilmente administrado, pode ser neutralizado com antídotos. Por exemplo, uma criança pegou uma cartela de um medicamento do pai e tomou. Então, é possível fazer a neutralização desse medicamento através do antídoto, porque ele vai demorar uma certa quantidade de tempo para ser absorvido. Enquanto isso pode ser levado no hospital, no pronto-socorro, e ser desativado esse medicamento que foi ingerido. A absorção oral são mais complicadas na questão da administração, da absorção, né? Então, o medicamento que você toma via oral, ele vai ser interferido pelo pH do estômago, que pode desativar o fármaco ou parte dele, mas também existe, para driblar essa desvantagem, as preparações revestidas, que são os comprimidos revestidos, e os comprimidos de liberação prolongada. Por quê? Porque também tem a questão da dosagem via oral. O comprimido revestido, ele não pode ser aberto no estômago. Então ele vem com revestimento que vai ultrapassar, vai resistir ao baixo pH do estômago, ao nível de acidez do estômago, para ele poder chegar lá no intestino. E lá ele vai abrir e liberar o medicamento. Porque se fosse liberado antes, esse medicamento seria destruído pelo ácido do estômago. Não entendi foi nada. Então, a preparação revestida protege o fármaco do ácido, liberando no intestino que ele é menos ácido. Um exemplo desse caso é o omeprazol. Em outros casos, existe também, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o AS, que ele é irritante no estômago. Então, o médico ele passa o Somalgin Cardio. Somalgin Cardio, tá aqui, ó. Então, Somalgin Cardio, ácido acetilsalicílico, AS. Comprimido revestido, com dupla camada ainda. Então, ele é comprimido revestido, AS. Aí o balconista,
muito bem intencionado ou farmacêutico muito bem intencionado, ele pega o Somalgin Cardio, que vamos ver aqui na Somalgin Cardio, preço. Tá aqui já, R$ 27,80, 60 comprimidos. AS, preço. Cadê uma? Genérico. Tá aqui a cartela. R$ 2,35 com 10 comprimidos. 2 vezes 6 dá 13 reais, 13, 14 reais, enquanto o outro é 20 e tanto. Enquanto o outro é 27,80. Aí ele, bem intencionado, fala, olha, tem uma opção mais barata, que é o AS em cartelinha, né? Aquelas cartelinhas. Só que é diferente, porque lá é comprimido normal. O Somalgin Cardio ele é comprimido revestido. Para quê? Para evitar a irritação do estômago. Provavelmente esse paciente pode ter uma gastrite, pode ter alguma coisa no estômago que ele não pode tomar. E tem que ver que quem toma AS como antiplaquetário, ele vai tomar todo dia pro resto da vida. E o ácido acetilsalicílico é irritante para o estômago. Ele provoca gastrite se usado todo dia. Então, justamente para proteger e evitar isso, é preparado um revestimento entérico para ele ser liberado no intestino. Liberação prolongada, que é a de medicamentos de longação, é quando o medicamento tem vida curta, meia vida curta, né? Então, quando o medicamento ele faz efeito rápido e para de fazer efeito rápido. Então, para você não ficar tomando o medicamento toda hora, é feito um medicamento na forma de longação. Aqui está dando o exemplo da morfina, que a morfina, a meia-vida é de 2 a 4 horas, ou seja, ela precisaria, para ter o alívio continuador, ser administrada 6 vezes ao dia. Então, para evitar isso, faz o comprimido que tem, por exemplo, 2 doses. Aqui, tem 3 doses aqui no caso, que de 6 cai para 2 doses por dia. Então, tem 3 doses em um comprimido só. Só que ele não vai liberar as 3 doses de uma vez. Então, libera uma camada, aí libera lá tantos miligramas de morfina. Aí o comprimido vai dissolvendo, aí depois de 2 horas, por exemplo, ele vai dissolvendo, até liberar a segunda dose. E assim, ele vai diminuindo o comprimido, sendo dissolvido e liberando as doses de forma contínua. Sublingual e bucal, que é a questão da colocar o comprimido debaixo da língua ou entre a bochecha e a gengiva. Ele tem absorção rápida porque é altamente vascularizada essa região. Não tem efeito de primeira passagem, ou seja, vai direto para a corrente sanguínea. Além de evitar a questão do pH, a questão do ambiente gastrointestinal, que é altamente influenciável por alimentação, por acidez e por alguma doença ali que o paciente venha a ter. Essa é a via enteral, entérico, intestino, sistema digestivo. Parenteral é tudo aquilo que não vai pela boca, né? Então, a via parenteral introduz o fármaco diretamente na circulação sistêmica. Assim, ela é usada para quê? Para fármacos que são pouco absorvidos no trato gastrointestinal. Tem alguns medicamentos que eles não são ideais para serem absorvidos no estômago, no intestino, então é feito injetável, por exemplo, a insulina. Também é usado em casos de que o paciente ele não existe a possibilidade de ele tomar o medicamento, que, por exemplo, se ele estiver inconsciente, ou quando precisa de um rápido início de ação. Emergências, então, o paciente sofreu um acidente, está com fratura exposta, então ele vai tomar o medicamento para dor, ele vai tomar pela boca? Não, vai aplicar uma injeção para parar ali a dor imediatamente. Além disso, a via parenteral ela tem maior biodisponibilidade, ou seja, o nível no sangue é muito mais alto em relação ao comprimido. Então, tomar 100 mg em comprimido não é a mesma coisa de tomar 100 mg injetável.
porque a biodisponibilidade do injetável é 100%, enquanto do outro não é, do comprimido não é. E não está sujeita à biotransformação de primeira passagem, porque o fígado ele metaboliza esse medicamento quando a gente toma ele via oral e transforma esse medicamento, desativa esse medicamento, e tem os fatores também das enzimas do fígado. A pessoa pode ter vários outros fatores que influenciam esse medicamento. Então, a via parenteral é muito utilizada para isso, né? Só que ela também tem desvantagens. A via parenteral é irreversível. Aplicou, já era. Aí tá aqui, ó. São 3 vias principais de administração parenteral, que é a intravenosa, né, na veia, medicamento na veia, intraarterial, pouco comum, né, pelo menos no ambiente ali que a gente conhece, talvez seja mais recorrente em hospitais, né? E intramuscular, que é no músculo deltoide ou no glúteo, e subcutânea. Subcutânea também é pouco comum, mas deve ser conhecida. Aqui, ó, injeção subcutânea, tá aqui, ó, epiderme, derme e o tecido subcutâneo e o músculo. Esses são os níveis. Vamos lá. A intravenosa aqui está dizendo que é a via parenteral mais comum, né? Eu acrescentaria também intramuscular, mas realmente em hospitais a intravenosa é mais comum. Deve ser por isso que está citando aqui. Quando ela é injetada em bolos, quer dizer, o que é bolos? Bolos é pegar a ampola, colocar na seringa e aplicar de uma vez. Ela tem a dose na circulação sistêmica imediatamente. Quando for infusão, aí o medicamento demora um tempo maior, por exemplo, se estiver no soro, diluído, né? Então vai ali ficar pingando durante 1 hora, durante 2 horas, dependendo do efeito terapêutico que o profissional ele quer exercer no paciente. A administração intravenosa é vantajosa para fármacos que podem causar irritação quando administrados por outras vias. Como já foi falado, né? Se o paciente tem gastrite, ele vai tomar um anti-inflamatório, uma gastrite severa, né? Ele vai tomar um anti-inflamatório via oral ou via injetável? É melhor injetável. Os medicamentos injetados não podem ser retirados por meio de estratégia como ligação carvão ativado, que é caso de intoxicação que a gente viu, né? Se uma criança tomar uma cartela inteira de um determinado medicamento via oral, pode ser, por exemplo, utilizado carvão ativado para desativar esse fármaco. Esse fármaco não vai ser absorvido, vai ser eliminado pelas fezes. Porém, se nessa mesma criança for aplicado um medicamento injetável, tem que ser utilizado outra forma para retirar esse fármaco da circulação. A via intramuscular, também existem 2 formas de via intramuscular. Há soluções aquosas, que são absorvidas rapidamente, quando você quer o efeito imediato, ou preparações especializadas, que são absorvidas lentamente. Essas que são absorvidas lentamente, ela é utilizada um veículo não aquoso, ou seja, tem, por exemplo, uma injeção oleosa, que é polietilenoglicol. Oi! Polietilenoglicol. Tem o caso dos anticoncepcionais injetáveis. Então, quando toma o anticoncepcional injetável, ele não vai ser absorvido imediatamente. Vai ficar ali sendo absorvido de forma prolongada, né? Por quê? Porque precisa desse efeito diário para que tenha o objetivo do medicamento. Então, existem essas 2 formas intramuscular, né? A subcutânea é aquela que a gente viu acima do músculo, né? Tem o tecido subcutâneo. E oferece absorção por difusão simples e é mais lenta que a via intravenosa, né? Aí, no caso, a gente tem ali a insulina. Essa via não deve ser usada com fármacos que causam irritação tissular, que pode ocorrer dor intensa e necrose. Então, qualquer medicamento pode ser subcutâneo? Não, né? Então, tem lá o medicamento certo. Por exemplo, a insulina ela é ideal para ser subcutânea. Aí vem as outras formas, né? A inalação oral. Os efeitos que o fármaco
pela inalação oral são quase tão rápidos como da injeção, porque ele entra praticamente direto na corrente sanguínea, né? Então, é ideal para pacientes com problema respiratório, como a asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pois o fármaco é administrado diretamente no local de ação, minimizando assim os efeitos sistêmicos. Quando você, por exemplo, vou colocar aqui, tá? Você até tinha separado aqui o Alenia. Tá aqui o Alenia, ó. Uso inalatório oral. Então, esse medicamento ele tem uma cápsula que tem tipo um gás dentro, um pozinho, um gás, né? É meio até complicado. Que ele fura e você respira e vai direto para o pulmão. Quando ele vai para o pulmão, ele já vai direto para agir no local, que é onde que você quer que haja, no pulmão, no sistema respiratório. E ali ele vai agir. E ele não vai se difundir pelo... Então, por exemplo, você vai tomar um salbutamol. O salbutamol, se você tomar ele em xarope, ele vai fazer efeito aqui no corpo todo. Por isso que o salbutamol tem tanto efeito colateral. Tem arritmia, problemas relacionados ao sistema circulatório, né? Mas quando ele é inalado, os efeitos adversos diminuem. Por quê? Porque vai agir somente no local. Por isso que é muito bom. E também vamos ver sobre a inalação oral, que vai dar para explicar melhor. Que ela é que dentro do nariz. Então, tem gente que usa a inalação oral, por exemplo, Nelsoro da vida. Nelsoro. Tem gente que pega o vidrinho de Nelsoro, assim, e vira assim. Não pode. Quem já usou Nelsoro sabe que quando você vira aqui e goteja, o líquido vai descer pela garganta. E a nafasolina, ela não foi feita para ser ingerida. Ela causa efeito sistêmico de vasoconstrição. E você não quer um efeito sistêmico de vasoconstrição, porque vai fazer mal. Pode causar arritmia, taquicardia, essas coisas. Então, você deve ter em mente que a inalação oral nasal é nasal. Então, tem que gotejar, mas de forma que só fique nessa região. Ele não pode descer. A quantidade é para ficar nessa região, que vai ser absorvido nessa região. E não descer para você tomar o medicamento. Se fosse para tomar, você não ia tomar o negócio pelo nariz, você ia tomar pela boca. Tá bom. Então, oximetazolina, nafasolina, tem aqui também mometazona. Todos esses, existe a forma de inalação nasal e deve ser feita por inalação nasal, não engolir o medicamento. Intratecal, intraventricular é para questão da barreira hematoencefálica. Tem que mostrar aqui, mas a barreira hematoencefálica é esse aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Epidural. Eu acho que essa é a injeção RAC para fazer anestesia. Então tá aqui. A barreira hematoencefálica retarda ou impede a entrada do fármaco no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é altamente protegido por uma barreira chamada hematoencefálica. E os medicamentos eles não ultrapassam essa barreira facilmente. Então, por exemplo, anfotericina B é aplicada no tratamento de meningite. Meningite porque tem uma bactéria lá dentro, mas quando você tomou meningite criptocócica é fungo, tá? Quando tem o fungo lá dentro, mesmo você tomando o antifúngico, o medicamento não vai chegar lá para matar o fungo. Então tem que aplicar uma injeção lá dentro do líquido cefalorraquidiano para que faça o efeito desejado. Porque de outra forma esse medicamento não faria efeito. Tópico é usado quando se deseja um efeito local do fármaco, por exemplo, cotrimazol, que é uma pomada aplicada diretamente na pele para tratamento de infecção de fungo. Uso tópico, no caso, pomada, creme, aerossol, spray, tudo se for dermatológico, uso tópico, né? Transdérmico,
pouco comum, talvez vocês vão conhecer ali pela nicotina. Então é um adesivo de nicotina usado para facilitar a interrupção do hábito de fumar. Ele tem um efeito prolongado, e geralmente, então, por exemplo, aplica o adesivo de nicotina e esse fármaco vai sendo liberado devagarzinho, tem lá a quantidade de horas que dura. E é um efeito que vai durar por algumas horas para que tenha sempre o fármaco circulante. Então, por exemplo, seria viável ficar tomando nicotina a cada 2 horas? Não. Seria viável ficar tomando nicotina a cada 4 horas? Não. Então, pega o adesivo, cola, fica debaixo da camisa, por exemplo, e aí vai estar sendo... O nível de nicotina no sangue vai estar sendo abastecido para ajudar ali na interrupção do hábito de fumar. Via retal. A retal são supositórios, né? Supositórios, e tem outras formas. Não passa pela circulação porta. Isso é interessante. Só que a absorção retal ela não é certinha para calcular. E é incompleta e vários fármacos irritam a mucosa retal. Então, não são muitos medicamentos que são ideais para absorção retal, via retal. Mas existem sim, por exemplo, a glicerina, né? Ou então aqui, antieméticos, que são para vômito, né? Então o paciente toma o medicamento e vomita, Então ele vai usar um via retal, mas geralmente também é utilizada via intravenosa nesses casos. Aí tem aqui a tabela. Por que a gente tem que saber cada uma dessas? Porque existe o padrão de absorção, a vantagem e a desvantagem. Isso é muito prático, não vou falar aqui cada um, porque você percebe que é grande, vou deixar essa tabela aí disponível de alguma forma. Mas é interessante você olhar cada vantagem e cada desvantagem para saber, no caso desse paciente que você está tendo contato, qual que é melhor, qual via é melhor, né? Então, por exemplo, voltar ao caso da gastrite. Será que um paciente com gastrite grave vai ser ideal tomar um anti-inflamatório via oral por 7 dias, por 14 dias? É bom ver isso. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, daddy shark.